Pressão baixa dá sintomas? Olá, eu sou o Dr. Pedro Tutini, cardiologista e arritmologista, e você está mais uma vez no canal Coração em Forma. E vamos mais uma vez falar sobre pressão, só que dessa vez pressão baixa. Pressão baixa porque essa sim dá sintomas. Você já deve ter visto no vídeo falando sobre hipertensão, pressão alta, vou deixar aqui o link para você assistir, que pressão alta não dá sintomas, já conversamos sobre isso, mas a pressão baixa dá. E quais são os sintomas da pressão baixa? Geralmente, turvação visual, a vista escurece, mal-estar, sonolência, o paciente sente ou a pessoa sente-se fraca, com a perna fraca, tudo isso pode ser pressão baixa. Até mesmo aquela dor de cabeça que muita gente acha que é pressão alta, ela pode ser fruto de uma pressão baixa. Bom, mas numericamente, o que é considerado pressão baixa? Primeiro vamos lembrar alguns conceitos. O que é o valor normal de pressão? O valor normal de pressão, falando em termos populacionais, varia de 90 por 60, ou seja, 9 por 6, até em torno aí de 13,5 por 8,5, quando são medidas feitas em casa. E até um pouquinho abaixo de 14,9, quando são medidas feitas fora de casa, no ambiente de consultório, por exemplo. Portanto, se partirmos dessa premissa, abaixo de 9 por 6 é considerado pressão baixa. Bom, isso é o que diz a literatura. Só que a gente sabe, por exemplo, que tem aqueles pacientes idosos, muito idosos, principalmente acima dos 80 anos de idade, que quando tem uma pressão de 10 por 6, de 11 por 6, 11 por 7, já tem sinais e sintomas de pressão alta, pressão baixa. Tá? Isso pode acontecer, a gente chama isso de hipotensão relativa, quer dizer o seguinte, que enquanto para nós esse seria o valor normal de pressão, para esse indivíduo muito idoso pode ser pressão baixa. No outro extremo, por exemplo, os jovens, é muito comum a gente pegar, por exemplo, mulheres jovens que têm a pressão normal 8 por 4, 8 por 5, e nem por isso tem sintomas, e nem por isso a gente tem que se preocupar, porque isso é constitucional. Na medida que essa mulher, na medida que esse jovem envelhecer, essa pressão deve subir um pouquinho. O cuidado é, se a pressão já é naturalmente mais baixa, qualquer processo, por exemplo, de desidratação, como uma diarreia ou após um esforço físico intenso, ou de vasodilatação, frente ao calor intenso, frente a uma situação de pós-esforço, a pressão vai cair um pouquinho. E se ela cai um pouquinho e ela já era um pouquinho mais baixa, vai de 9 por 6, vai para 8, para 7, ela pode trazer sintomas, aqueles sintomas todos que eu comentei. E digamos que o final desses sintomas, qual que seria? O desmaio. Você já deve ter visto também o vídeo explicando sobre o desmaio, que nada mais é do que a perda da consciência. Quando a pressão está caindo, falta sangue para a cabeça, e ao faltar sangue para a cabeça, isso leva a uma perda de consciência. Mas não se preocupe, pode machucar essa queda, mas rapidamente, se a causa da perda da consciência for realmente queda de pressão, ao cair, o corpo se nivela como um todo e aquele sangue que pela queda de pressão já estava ficando mais concentrado nas pernas, ele passa a se distribuir homogeneamente pelo corpo, banhando mais uma vez a cabeça, e com isso a pessoa acorda e a pressão já começa a subir um pouquinho mais. Então, pessoal, a pressão baixa ela não preocupa tanto do ponto de vista de morte, do ponto de vista de infarto, mas ela pode sim trazer sintomas. Espero que tenham curtido esse vídeo mais curtinho, mas com informações muito relevantes, e pouca gente acaba se preocupando com a pressão baixa, mas é importante saber reconhecer e também saber o que fazer para evitar essas quedas de pressão. Para finalizar o vídeo, então, eu finalizo dando algumas dicas de como evitar a queda de pressão. Vamos lá então, acompanha comigo. Muita água, tomar bastante líquido, pensando no número mágico aí e naquilo que a gente propôs até lá no vídeo sobre desmaio, em torno de 3 litros de água por dia. Claro, se você é um paciente cardiopata, que tem o coração inchado, é um paciente que tem problema renal, converse primeiro com o teu médico, tá? Uma outra situação é evitar o calor intenso. Vai fazer uma atividade física, vai passear, evite situação de calor intenso, porque isso a gente já aprendeu, faz vasodilatação, desidrata e acaba fazendo com que a pressão caia. Evita também sair de uma posição
sempre que está ali deitadinho, principalmente se o dia está muito quente, ficar de pé de uma vez, a pressão pode cair e pode te trazer sintomas. Em alguns casos específicos, mas aí eu sugiro fortemente que converse com o teu médico. Avalie também, eventualmente, aumentar a ingesta de sal. Mas isso vale a pena primeiro conversar com o teu médico, tá bom? Essas são algumas dicas de tantas que podem facilitar prevenir uma queda de pressão. Lembro mais uma vez, estou aí com um Instagram relativamente novo, né? Dr. Pedro Dutini, onde lá eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho mais, de falar temas que não são abordados aqui no canal e a gente gera essa proximidade com quem está vendo o vídeo e quem está acompanhando lá, tanto o canal quanto também o Instagram. Curta lá e acompanhe os próximos vídeos e até a próxima. Obrigado!